Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Boa noite, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Um prazer, um privilégio, mais uma vez, ter a sua companhia conosco, acompanhando os estudos pelas epístolas de João. Nesse dia tão especial para todos nós presbiterianos, no dia de hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 161 anos de história no nosso país. Uma história de muita luta, uma história de muitos desafios, mas uma história sempre buscando a expansão do reino de Deus, a pregação do Evangelho da Graça, uma conformidade com a lei de Deus. É isso que nós buscamos, é nisso que nós nos afadigamos
E por isso, com muita alegria, queria convidar você a celebrar conosco essa data, 161 anos da história presbiteriana no Brasil. E na nossa igreja local, a Igreja Presbiteriana em São Borja, é também uma semana de festa, porque no próximo dia 16 nós comemoramos 19 anos de vida aqui na cidade de São Borja e o nosso primeiro aniversário como igreja organizada. Éramos até então congregação e no ano passado, nessa data, 16 de agosto, nós então nos tornamos uma igreja organizada. É o nosso primeiro ano de vida. Nós não teremos uma festa por conta das leis e das diretrizes municipais, estaduais, que nos proíbem ainda do ajuntamento, mas certamente estaremos comemorando com os irmãos no culto de domingo à noite, mesmo que online, trazendo uma mensagem nessa direção, na direção do aniversário que nós completamos, daquilo que já alcançamos, os desafios que temos pela frente, e em data oportuna, quem sabe ainda nesse mês, poderemos então nos reunir e aí sim fazer uma comemoração, celebrar essas duas datas tão importantes para a vida da nossa igreja, para a nossa história. Mas muito bem, irmãos, nós não estamos aqui para falarmos da Igreja Presbiteriana em São Borja e nem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos aqui para falar do Evangelho da Graça do Senhor Jesus Cristo. E é nisso que nós vamos nos concentrar então a partir de agora. Eu queria convidar você a uma leitura inicial, faremos uma oração inicial e logo depois então adentraremos ao texto da primeira epístola de João, no seu capítulo 5, último capítulo da primeira epístola de João. Mas antes disso, vamos fazer uma leitura inicial para que nós possamos então preparar o nosso espírito, para que nós possamos colocar a nossa vida diante de Deus e para que nós possamos então achar graça diante de Deus, para que o culto que nós vamos prestar a Ele seja de fato a Ele agradável. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 3, um texto que nós já passamos por ele, no versículo 6, apenas esse versículo. 1 de João, capítulo 3, apenas o versículo 6. O texto sagrado vai nos dizer assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Já estudamos esse texto, já trabalhamos nesse texto, não há necessidade de nos atermos muito a ele, mas apenas para que haja alguma explicação, talvez é a primeira vez que você acompanha conosco esse estudo. João está tratando aqui de um estado de pecado, não de pecados que ocorrem vez ou outra, e dos quais nós nos envergonhamos e arrependemos. João está falando aqui de um estado de pecado. Aquele que vive em estado de pecado deliberadamente, aquele que está acostumado com os seus pecados, aquele que não se arrepende diante de Deus, aquele que acha prazer no seu pecado, esse não conhece a Deus, porque Deus é santo. O Espírito Santo de Deus, que habita nos crentes no Senhor Jesus, os impede de viver pecando e de achar graça, prazer no pecado. Por isso, nós continuamente, dia após dia, lutamos contra o pecado. Ainda pecamos e pecaremos até nos vermos livres desse corpo esse contaminado pela corrupção do pecado, totalmente contaminado pela corrupção do pecado. Mas devemos lutar contra ele. E mais do que isso, devemos nos arrepender toda vez que caímos. Por isso, nós iniciamos os nossos cultos com uma oração de confissão, apresentando a Deus a nossa vergonha, a nossa tristeza, o nosso desalento, porque nós sabemos que quando pecamos, traímos, abre aspas, a confiança de Deus, fecha aspas, mas nós sabemos que nós queremos, que nós buscamos uma vida melhor, nós buscamos uma melhora, nós buscamos pecar menos a cada dia. Então nós faremos isso agora. Eu daqui, você daí, nós vamos abaixar a nossa cabeça, nós vamos apresentar a Deus uma oração de confissão de pecados. Clamar a Ele por sua compaixão. E então, logo depois, iniciaremos, de fato, a nossa ministração. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus. Meu Deus, meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite, constrangidos, humilhados,
porque nós temos feito coisas que desagradam ao Senhor, nós temos desobedecido ao Senhor, nós temos sido muitas vezes murmuradores, egoístas, vaidosos, e por isso, Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor, porque nós reconhecemos que temos agido assim. E nós reconhecemos que essas atitudes que por vezes cometemos trazem tristeza ao seu coração, porque o Senhor é santo, totalmente puro, totalmente bom. E por isso, Deus, nós que fomos encontrados pela Tua graça e nós que nos dizemos imitadores do Teu Filho, precisamos buscar desesperadamente uma vida de santidade. Precisamos desesperadamente sermos santos, assim como o Senhor é santo. Então, que o Senhor compadeça de nós, em nome de Jesus e pelos méritos de Jesus. Que o Senhor tenha piedade de nós e que a cada dia nós possamos vencer, Deus, as tentações que o nosso inimigo, o nosso adversário tem colocado diante de nós. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, porque tudo que nós fizermos aqui nessa noite, o que dissermos, tem como único objetivo a glória do Teu nome, Pai. É para isso que vivemos. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor reservou para que estivéssemos juntos aqui com os nossos irmãos. Nós agradecemos ao Senhor e essa oração nós apresentamos ao Senhor pela mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, querido. Queria convidar você então a que vá até o capítulo 5 da primeira epístola de João. João 5, nós tentaremos chegar até o versículo 12, faremos a leitura até o versículo 12, se conseguirmos chegar até lá, ótimo, se não, continuaremos na semana que vem, se o Senhor nos der vida e saúde até lá. 1 João 5, 1 a 12, o texto sagrado vai nos dizer assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Muito bem, irmãos, nós já oramos então pelo estudo. Vamos então apenas nos lembrar de que João escreve no final do primeiro século. João escreve às igrejas que se reuniam, ainda não existia uma igreja constituída como nós enxergamos hoje, um templo para que as pessoas se reunissem para adorar a Deus. As igrejas se reuniam em pequenos grupos nas casas daqueles que iam se convertendo, e João então escreve para refutar as heresias dos falsos mestres, que os falsos mestres traziam a respeito, colocando em xeque, colocando em dúvida a divindade de Jesus Cristo. Então João escreve preponderantemente para alertar aos irmãos, para que eles tenham meios de refutar, de negar a pregação herética que tentava contaminar o evangelho sadio pregado e ensinado pelos apóstolos. Então nós vamos caminhar aí pelos versos, entendendo aquilo que João tinha para os seus leitores originais e para todos nós crentes no Senhor Jesus. João vai iniciar então o versículo 1, dizendo que todo aquele que crê que Jesus é
todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, Jesus, nome próprio, Cristo ungido, separado, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que de Deus é nascido. Então João vai iniciar o versículo 5, o capítulo 5, o final da sua primeira epístola, trazendo de volta, como que numa conclusão e aplicação, como nós fazemos nas nossas mensagens, como uma conclusão e aplicação daquilo que ele ensinou por toda a carta. Então ele vai agora pontuar, reforçando aqueles pontos que ele considera ser mais importantes dentro daquilo que ele escreveu na carta, e você há de observar também que é aquilo que ele no qual ele deu mais foco no seu evangelho, que é o fato de Jesus Cristo ser o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, e o fato de que nós devemos amar os nossos irmãos, de que a maneira como nós perpetuamos a mensagem de Cristo, o ensino de Cristo e a vida de Cristo enquanto andou pela essa terra, é amando os nossos irmãos, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, os versículos 1 e o versículo 2, ele vai reforçar isso, ele vai voltar nesse assunto e ele vai então trazer à memória dos seus leitores novamente aquilo que ele havia escrito. Ele vem evidenciar isso, ele vem reforçar, ele vem trazer à luz novamente esse tema de que nós devemos amar os nossos irmãos, porque quando nós amamos os nossos irmãos, nós estamos cumprindo o mandamento de Deus, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, e nós estamos dando provas, evidências às outras pessoas que nós nascemos de novo. Então no versículo 3 é essa a defesa que ele, do versículo 1 ao 2 é essa a defesa que ele faz, né? Se nós amamos a Deus de fato, nós temos prazer em cumprir os seus mandamentos. E aí no versículo 3 ele já inicia linkando o versículo 2. Se nós amamos a Deus, nós temos prazer de cumprir com os seus mandamentos. Por quê? Porque quando nós amamos a Deus, os seus mandamentos não são custosos. Os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis de se executar. Ele vai dizer aí no versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O que ele quer dizer com isso? O que João está querendo dizer aqui para os seus leitores é que quando nós amamos a Deus, quando Deus nos alcança, quando Deus acha graça em nós, e quando existe uma transformação em nós, operada pelo sacrifício de Cristo e selada pelo Espírito Santo de Deus, nós passamos a ter prazer em fazer aquilo que agrada a Deus. Nós passamos a ter contentamento em lutar para tentar cumprir os mandamentos de Deus. Pense sempre, querido irmão, irmã que me ouve nesse momento, numa relação paternal, numa relação pai e filho, que é isso que o discípulo amado, que se reclinou no peito de Jesus, tenta trazer a nós nos seus escritos. Então, pense numa relação paternal, um filho que faz aquilo que o pai pede, não por medo do castigo do pai, não por medo da disciplina do pai, mas porque sabe que aquilo trará contentamento ao seu pai. Nós podemos buscar aqui alguns exemplos simples de um cotidiano, de uma vida cotidiana dentro de um lar. Por exemplo, um filho vai arrumar o seu quarto e deixar o seu quarto limpo. Quem tem filho adolescente, pré-adolescente sabe do que eu estou falando, limpo e arrumado, não porque se ele deixar o quarto bagunçado, o seu pai vai ralhar com ele, vai brigar com ele, não. Ele vai deixar o seu quarto limpo e arrumado, porque ele sabe que o seu pai gosta de quando o quarto do filho está limpo e organizado. O pai gosta de uma casa organizada, limpa. Então o filho, para agradar ao pai, para trazer alegria ao coração do pai, ele então faz aquilo que o pai gosta, havia lhe pedido, enfim, e não por medo de receber algum tipo de castigo. Então esse exemplo tão infantil, tão cotidiano, ele serve para nos trazer, ele serve como ponte para nos trazer a verdade que João está, as verdades eternas que João está nos trazendo aqui.
Aquele que de fato ama a Deus, ele busca cumprir a lei de Deus, não por medo daquilo que Deus fará a ele caso ele não cumpra, caso ele desobedeça, mas por prazer, por buscar agradar a um Deus totalmente santo. O ímpio, nós já falamos isso, os ímpios não são assim. Vamos voltar lá no Salmo 1. Os ímpios não são assim. Os ímpios, quando fazem alguma coisa para tentar agradar a Deus, o objetivo deles é fugir da ira de Deus, ou buscar algum favor de Deus. Mas aquele que é comprado por alto preço, esse sim tem prazer em agradar ao seu Pai. Então as suas atitudes, elas têm como objetivo não receber algo e não ficar livre de algum tipo de sentença, julgamento, advertência ou castigo, mas com o objetivo primário de agradar ao seu Pai, de agradar a Deus. Então nós obedecemos não por medo de represália ou castigo, mas por respeito e gratidão. Nessa visão, por esse ângulo, não são penosos os mandamentos de Deus, pois o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. O próprio Jesus nos disse isso. Então, querido, quando nós amadurecemos na fé, percebemos que Deus é sim Senhor e nós somos servos. Mas percebemos também que, principalmente, Deus é Pai e nós somos filhos. Então, a despeito de Deus ser o nosso Senhor e nós sermos seus servos, comprados por Ele, por alto preço, a relação que Deus mantém conosco não é de escravo e senhor, perdão. Não é de senhor e escravo, é de pai e filho. Ok? Por isso os mandamentos não são penosos. Romanos, capítulo 8, não precisa ir até lá, é apenas um versículo. Romanos 8, versículo 8. O texto sagrado vai dizer assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eles não têm essa condição que nós temos, que eu falei momentos antes, de fazer algo para Deus apenas porque nós reconhecemos a bondade de Deus e queremos agradar a Deus, sem nenhum tipo de interesse. Ok? Vamos caminhar um pouco mais? Nos versículos 4 e 5, João vai reforçar essa questão da separação entre os que são de Deus e os que são do mundo, que ele já havia também falado nos capítulos anteriores. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? De que vitória João está tratando aqui? Do que João está exatamente tratando aqui? Pois bem, vamos lá. A deusa da vitória, a deusa grega da vitória, era Nike. Exatamente, Nike. E Nike, então, cujo termo significa vitória, trazia aos crentes da época, a todas as pessoas da época e também àqueles que iam se convertendo, a imagem de uma vitória através dos seus próprios esforços, através do seu próprio sacrifício, através de merecimento, através de você colocar as suas prioridades acima, as suas vontades acima do senso comum, das necessidades comuns. Então, João vai trazer aqui, nos versículos 4 e 5, um contraste com essa vitória da deusa Nike. João vai dizer que, para os que são do mundo, vitória tem um significado. Para aqueles que são de Deus, vitória tem um significado totalmente diferente. Porque para os que são nascidos de Deus, a nossa grande luta, a nossa grande batalha, o nosso grande desafio é contra todo esse sistema do mundo. Então, nós já falamos também isso nas semanas anteriores. Eu repito, João vai encerrar aqui o seu capítulo
a sua primeira epístola, no capítulo 5, fazendo uma espécie de conclusão e aplicação. Então, algumas das coisas que nós estamos vendo aqui já foram vistas, inclusive essa ideia do versículo 4 e 5. Então, a nossa luta, a batalha do crente, dos crentes lá do primeiro século, final do primeiro século e de todos nós, é de vencermos o sistema do mundo, é de vencermos as concupiscências da carne, é de vencermos as ofertas que nos são trazidas todos os dias por nosso adversário e pelos seus emissários. Então, essa é a vitória da qual João trata no versículo 4 e 5. Ele vai dizer que aqueles que são nascidos de Deus conseguem sim vencer o sistema do mundo. Nós iremos cair algumas vezes, nós iremos ceder à tentação algumas vezes, mas nós teremos muito mais vitórias que derrotas contra esse sistema diabólico, que é o sistema que impera nesse mundo caído. Então, querido, nós que somos nascidos de novo conseguimos sim, muitas vezes, vencer o mundo. Mas como nós conseguimos vencer o mundo? Através dos nossos próprios esforços, como eram ou como pensavam seguidores da deusa Nike? Através dos nossos próprios braços, da nossa própria força, da nossa própria inteligência, do nosso arcabouço, de tudo que nós aprendemos, lemos? De maneira alguma. O que nos dá condição de vencer o sistema do mundo é a nossa fé. Então nós vencemos o mundo porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Nós vencemos o mundo porque nós fazemos parte de um outro sistema diferente do sistema do mundo. E nesse sistema, o cabeça, aquele que organiza, que lidera, que ordena todas as coisas, está ligado a nós. Nós somos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo. Ou numa outra metáfora, nós somos os galhos de um caule que está muito bem firmado e muito bem enraizado, e esse caule, esse ramo é Cristo. E nós somos então os galhos alimentados pela seiva que vem dele e que é graciosamente ofertada a nós quando estamos unidos a ele. Então é através de Cristo que nós vencemos as tentações do mundo. Versículo 5 ele vai dizer: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, se nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se nós cremos em todas as promessas que existem para mim e para você, se nós recebemos o Espírito Santo de Deus porque cremos ser Jesus o Filho de Deus, nós temos condições de vencer, então, as lutas, as tentações e os sistemas desse mundo. Vamos voltar em Romanos, porque o ensino de João aqui se assemelha muito àquilo que Paulo está ensinando lá em Romanos. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, o que Paulo está dizendo aqui tem muita ligação, ou encontra muito sinônimo naquilo que João está dizendo na sua epístola. Quando nós nascemos de novo, quando nós somos alcançados pela graça, quando nós nascemos em Cristo, nós conseguimos nos livrar do pecado. Nós conseguimos vencer o pecado, porque nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, querido, esse é o ensino que João nos traz aqui, de que nós morremos para o pecado, de que nós morremos em Cristo e de que nós fomos sepultados em Cristo, mas de que nós ressuscitamos em Cristo, seremos glorificados em Cristo e vencemos em Cristo. Mais dois textos para reforçar, corroborar com essa afirmação. Efésios, capítulo 2,
Efésios 2. Minha Bíblia não tem Efésios. Não. Efésios 2, versículo 6. O texto vai dizer assim: juntamente com ele. Não, vamos voltar no versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Nós vencemos com Cristo. Nós vencemos com Cristo. Se nós morremos com Cristo, nós vencemos com Cristo. Colossenses, algumas páginas aí à frente, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Nós seremos glorificados com Cristo. Nós vencemos com Cristo. Então, querido, essa é a vitória de que João está tratando aqui. Não há nenhum tipo de triunfalismo, O que existe aqui é a convicção de que se nós estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores. Amém? Vamos caminhar mais um pouquinho? Versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Do versículo 6 ao 12, do versículo 1 ao 5, João tratou mais uma vez a respeito da nossa condição de filhos de Deus, de que nós devemos obedecer aos mandamentos de Deus para agradar a Deus, para trazer prazer ao coração de Deus, de como nós evidenciamos esse amor amando os nossos irmãos e de como nós conseguimos vencer o sistema desse mundo, as tentações desse mundo, porque nós estamos em Cristo. Do versículo 6 ao 12, ele vai trazer novamente a defesa a respeito da divindade de Cristo, refutando então o gnosticismo, as heresias que tentavam entrar pela igreja e que colocavam em dúvida a divindade de Cristo. Então, do versículo 6 a 12, ele vai tratar disso. Ele já havia tratado, mas ele está aqui concluindo a sua carta, trazendo então à memória dos seus leitores aquilo que ele queria pontuar, fixar, aquilo que ele queria inculcar na cabeça deles, como talvez a mensagem mais importante de toda a epístola, aquilo que traria a eles maior ganho, se ficasse de fato inculcado. Então, dos versos 6 ao verso 8, João irá provar mais uma vez a divindade de Jesus. Irá mais uma vez defender, fazer apologética a respeito da divindade de Jesus. Corroborando com o bloco anterior, ele vai escrever então que quem vence o mundo é aquele que crê em Jesus, é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, veja bem como que ele vai, no versículo 6, ele vai voltar no versículo 5, ó. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, quem consegue vencer o mundo, no versículo anterior, é aquele que crê nessa verdade. E é por meio dessa verdade que ele consegue vencer o mundo. É através dessa verdade que ele consegue vencer o mundo. De que Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus. De que Jesus Cristo não é um homem comum, ungido por Deus quando do seu batismo, abandonado por Deus quando da sua crucificação. Daí a frase Deus meu, por que me desamparaste, como ensinavam o gnosticismo daquela época. Mas não, o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que veio ao mundo e enquanto esteve pela terra, totalmente 100% homem, mas sem em nenhum momento deixar de ser 100% Deus. Então 100% homem, 100% Deus. Então João vai apresentar aqui, como em um tribunal, numa linguagem, jurídica, João vai apresentar aqui 3 testemunhas que vão provar aquilo que ele está dizendo, aquela afirmação
de que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, de que Jesus Cristo é sim o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então ele vai reivindicar aqui 3 testemunhas para comprovarem aquilo que ele está dizendo. Ele vai apresentar aqui três testemunhas infalíveis para ratificar a sua defesa: a água, o sangue e o Espírito. Vai dizer no versículo 7: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um, defendendo aí a Trindade. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Então João está trazendo aqui como testemunha a água, o Espírito e o sangue. Quando João traz 3 testemunhas, João está trazendo à mente dos seus leitores, a maioria deles judeus, óbvio que haviam também gentios já, muitos gentios já convertidos a essa altura, mas João está trazendo aqui o fato de que lá em Deuteronômio, na lei, se dizia que quando houvesse a necessidade de resolver uma demanda jurídica, que se trouxessem 3 testemunhas, que seria aceito apenas a resolução daquela causa, né, a partir da assistência, do acompanhamento de 3 testemunhas. Então, por isso, João está reivindicando aqui também 3 testemunhas para levar os seus leitores, que conheciam a lei, até Deuteronômio, até a lei. E as 3 testemunhas que ele reivindica aqui, elas geraram ao longo da história algum tipo de discordância. Por quê? Porque Lutero e Calvino identificam essas testemunhas como os sacramentos, a água, o sangue, trazendo a ideia, a questão dos sacramentos, do batismo e da ceia, água e sangue. Outros pais da igreja e teólogos que vieram depois vão fazer outras defesas. Eu separei alguns deles aqui. Agostinho acreditava que se tratava da mistura de água e sangue que jorraram do corpo de Jesus quando o soldado, então, após Jesus expirar, mandar ali a lança, né, em Jesus, ao lado de Jesus. Então jorrou dali uma mistura de água e sangue. Agostinho diz que essa testemunha citada aqui por João trata-se disso. Tertuliano defende que seria a água do batismo e o sangue da morte, uma linha próxima à de Lutero e de Calvino. E essa parece ser a linha mais aceitável, porque ela tem muito a ver com aquilo que João já estava tratando nos versículos anteriores, nos versos anteriores. Então, como ele já vinha sendo tratado dentro desse contexto, parece ser a versão mais apropriada aqui. Tanto que John Stott, Reverendo Hernandes, da nossa denominação, comentarista bíblico Wiersbe, Matthew Henry, todos eles vão concordar de que a água aqui que João se refere faz referência ao batismo no Rio Jordão, quando o próprio Pai vai dizer: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, e de que o sangue aqui, como testemunha, faz referência à cruz, quando dos acontecimentos sobrenaturais que ocorreram quando da morte de Jesus, a escuridão, o terremoto, o véu do santuário se rasgando. Então seria essa a prova, os acontecimentos sobrenaturais seriam a prova ou a testemunha de que Jesus Cristo é Deus. O fato de se ouvir a voz do próprio Deus testemunhando de que Jesus Cristo é Deus, quando do batismo, seria a água, e o Espírito testificando dentro de todos aqueles que nele creem, que Jesus crê, de que ele é o Filho de Deus. Então essas seriam as 3 testemunhas do versículo 7 e 8.
O Espírito que testifica dentro dos crentes que Jesus Cristo é Deus, ninguém precisa nos dizer, ninguém precisa tentar nos provar de alguma forma palpável, tangível, de que Jesus Cristo é Deus, porque o Espírito testifica dentro de mim, dentro de você, de que Jesus Cristo é o próprio Deus. Nós sabemos isso. Nós sabemos isso. É um dos mistérios do Evangelho. É um dos mistérios da mensagem da cruz. Talvez alguém pergunte para você, um ímpio pergunte a você, mas como você prova isso? Tem como provar isso? Nós temos como provar isso? Nós temos evidências teológicas, históricas, mas numa conversa informal, sentado no banco do ônibus, na fila do banco, nós temos como provar isso de forma... Não temos, mas nós sabemos, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Apenas para não ficar dúvida, irmãos, nós temos como provar, através da história, que Jesus Cristo veio ao mundo, os milagres que Jesus fez, enfim, existem provas. O que eu estou querendo dizer é numa conversa informal ali, você numa conversa com alguém te pede uma prova naquele momento de que Jesus Cristo é Deus, e você não tem ali nenhum... O Espírito testifica, você sabe, o Espírito testifica dentro de você que Jesus Cristo é Deus. Além dessa testemunha do Espírito, nós temos então esses dois outros testemunhos a que João se refere. O da água, o próprio Deus, dizendo ali, afirmando ali, a voz de Deus dizendo ali que aquele era o Filho amado de Deus, e quando da sua morte, dos fenômenos sobrenaturais que ocorreram. E aí no versículo 9, João vai dizer: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é ainda maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Então, o versículo 9, ele vai trazer, então, o versículo 8 e o versículo 7, que eu expliquei a respeito da lei de Deuteronômio. Ora, se com 3 testemunhas, num tribunal humano, se com 3 testemunhas acredita-se naquilo, ou se prova aquilo que está sendo colocado ali, como demanda, como causa, como processo, ainda mais o testemunho de Deus, que provou lá no batismo, que provou lá na morte de Cristo, e que prova diariamente dentro de nós que Jesus Cristo é, de fato, o Filho de Deus, finalzinho do verso 9. Então João faz essa defesa, essa apologia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu coloquei aqui no meu resumo e passei direto. Vamos voltar então rapidinho. Ninguém precisa nos dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ninguém precisa dizer que o Espírito testifica, porque o Espírito testifica dentro de nós. Então ninguém precisa nos provar. E aí eu coloquei aqui como exemplo Abraão. Quando Abraão foi constrangido a deixar tudo que tinha e ir para um lugar que ele não conhecia, que ele não fazia ideia, não apareceu diante dele uma tela de 4K com o Google Maps mostrando: Abraão, vai por aqui, porque você vai chegar lá e vai encontrar aquilo que você está procurando. Não. O Espírito testificou dentro dele de que ele podia acreditar naquela voz, de que ele podia acreditar no grande eu sou, de que ele podia acreditar em Yahvé, e de que ele podia simplesmente ir. Vai. E aquilo fez sentido dentro dele. Nós também não precisamos de nenhuma tela de 4K com o Google Maps nos mostrando ou nos ensinando, porque o Espírito testifica dentro de nós de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Dos versículos 10 ao versículo 12, João vai fazer então, mais uma vez, a defesa a respeito da divindade de Jesus Cristo. E mais do que isso, do caráter messiânico de Jesus Cristo. E de que a justificação de um pecador só se dá por meio de Jesus Cristo. Verso 10, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, aquilo que nós acabamos de falar. O Espírito testifica dentro de nós.
Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O próprio Deus falou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele que não crê em Deus, aquele que crê que Deus é mentiroso, esse não tem, obviamente, o Filho de Deus em si. E qual é esse testemunho verdadeiro? Versículo 11. Que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então João vai encerrar a sua apologética reafirmando aquilo que havia escrito desde o seu evangelho. Desde quando escreveu o evangelho, João já vem tratando a respeito disso, de que o verbo se fez carne, de que a palavra aí do versículo 7 se fez carne e habitou entre nós, e andou entre nós. A vida eterna é uma dádiva, e essa dádiva tem nome: Jesus Cristo. Então, querido, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, para nós concluirmos essa mensagem de hoje, por mais que alguém diga, por mais que alguém ensine, por mais que alguém acredite que consegue ser justificado diante de Deus através dos seus esforços próprios, através dos seus méritos, através dos seus sacrifícios, sejam eles físicos, financeiros, enfim. Por mais que alguém acredite que consiga ser justificado diante de Deus por conta de ascetismo, você ferir a você mesmo, você se privar de alimento, de casamento, da companhia de outras pessoas, se isolar em algum lugar. Por mais que alguém acredite que consiga ser justificado diante de Deus pela adoração a imagens, a santos, a familiares de Jesus Cristo, quem lê entenda, o que a Bíblia nos ensina é que Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a única fonte de perdão da parte de Deus a todos aqueles que caíram em Adão, a todos aqueles que herdaram de Adão, nosso pai federal, a corrupção, a culpa, a inimizade com Deus. O único caminho para a reconciliação é crer que Jesus Cristo é Filho de Deus. Alguns grupos religiosos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas não lhe dão a honra devida. Eles creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas eles creem também em outros mediadores. Ou seja, não há nenhum tipo de valor nessa confissão. Jesus Cristo não é um dos, Jesus Cristo é o único caminho. Então, querido, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Por mais zelosos que sejam a respeito das coisas de Deus. Paulo vai escrever isso. Paulo vai usar essa expressão. E eu vou repetir, me apropriar aqui de Paulo, com muita tristeza no coração. Eu falo isso porque algumas dessas pessoas, elas têm zelo por Deus, demonstram zelo por Deus, pelas coisas de Deus, mas sem entendimento. Elas demonstram interesse pelas coisas de Deus, mas elas não têm o Filho preenchendo de forma exclusiva o seu coração. E se elas não se reconciliarem com Deus através de Cristo, por meio de Cristo, é totalmente vã a sua fé.
É totalmente vão o esforço que fazem e a adoração que prestam. Então eu queria encerrar o nosso estudo dessa noite, a nossa meditação nessa noite, relendo o versículo 12, para que fique bem inculcado na nossa memória. Assim como João fez em todo esse capítulo, trazendo todos os capítulos anteriores à tona, à memória, eu vou trazer também mais uma vez o versículo 12 à memória, que isso fique fixado na sua mente, para que não haja dúvida no seu coração. Muitas pessoas nos procuram: pastor, mas a minha avó é uma mulher que tem muito zelo por Deus, ela se interessa pelas coisas de Deus, ela reza todo dia, Então eu queria que ficasse muito claro na nossa mente, no nosso coração, que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Amém, irmãos? Continuemos orando pelos nossos familiares, pelos nossos amigos que ainda não entenderam essa verdade, que ainda não compreenderam essa verdade eterna. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar mais uma vez e logo depois, então, eu rogarei a bênção do Senhor sobre a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós mais uma vez estamos aqui em Teu nome, para a Tua glória, agradecendo a Ti, pois a Tua palavra mais uma vez foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor, porque nós entendemos, através da fé, que é dom do Senhor mesmo, o Senhor mesmo nos deu, de que Jesus Cristo é o Filho amado do Senhor, e de que só pela mediação dEle, nós alcançamos favor diante do Senhor, e que só pela mediação dEle, pelo sacrifício perfeito dele na cruz do Calvário, nós somos então justificados diante do Senhor. Muito obrigado, Deus, por nos dar esse entendimento, que a sua misericórdia alcance também aos nossos amados, familiares e amigos, por quem temos orado diariamente. Que a tua bênção seja também sobre eles, Pai, em nome de Jesus. E muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado por achar graça em nós, tão pequeninos, tão falhos, tão miseráveis, e ainda assim aprove ao Senhor nos amar. Queria pedir ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus abençoe o teu povo, guarde o teu povo, onde quer que ele esteja, todos aqueles que nos ouvem nesse momento, sejam alcançados, Deus, pelo teu favor, pelo teu consolo, que o Senhor nos conceda uma noite de descanso, uma noite de paz, que nós tenhamos, Deus, no restante de semana, na sua presença, debaixo da tua graça e debaixo da tua misericórdia. Nós agradecemos ao Senhor pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que celebra hoje 161 anos de história em nosso país. Sabemos, reconhecemos que existem outras denominações tão sérias, bíblicas, quanto a nossa, mas nós nos alegramos por entender que a Igreja Presbiteriana do Brasil presta ao nosso país um grande serviço, proclamando a verdade do Evangelho, o Evangelho genuíno, o Evangelho dos apóstolos, a sã doutrina. Só nos abençoe, Deus, a nós da Igreja Presbiteriana do Brasil e aos demais irmãos das demais igrejas sérias, evangélicas, que existem espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe a nossa igreja local, a Igreja Presbiteriana aqui em São Borja, que essa semana comemora também mais um ano de vida, e que mesmo com todas as mudanças, Deus, que acontecerão nos próximos meses, o teu povo, a tua igreja que congrega nesse lugar, possa continuar firme, possa continuar vibrante, atuante, Deus, no propósito que tem de transformar a cidade de São Borja, a fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul, através de uma cosmovisão cristocêntrica, reformada e que exalta o nome da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abençoa-nos, Deus, nesse propósito. Cuida de nós. Peço ao Senhor também que, em nome de Jesus, visite os nossos irmãos que estão em viagem, muitos irmãos viajando, irmãos em outras cidades do estado do Rio Grande do Sul,
irmãos que estão no Maranhão, irmãos que estão no Pará, irmãos que estão em vários lugares, Deus, uma vez que as aulas estão suspensas, irmãos que estão na Argentina, uma vez que as aulas presenciais estão suspensas, esses irmãos estão então aproveitando a companhia dos seus entes queridos. Que o Senhor os abençoe e que eles se sintam abraçados por todos nós também nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, com júbilo, a voz daquele que venceu e vem vencendo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Querido, uma boa noite, que Deus o abençoe em Cristo e nós nos vemos no próximo domingo, num culto de celebração, de festa, pelo aniversário da Igreja Presbiteriana em São Borja. Primeiro ano de igreja organizada, 19 anos de história aqui na nossa cidade. Um grande abraço, fiquem com Deus e que Deus o abençoe em Cristo. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança